Bem-vindo a mais um debate autárquico proposto pela Conta Lá. É uma operação jornalística inédita, aliás, já que é a primeira vez na história da televisão em Portugal que um canal de televisão se propõe a realizar 278 debates autárquicos, ou seja, um por cada concelho de Portugal continental. Hoje vamos olhar para Castanheira de Pera. Castanheira de Pera é o concelho mais pequeno do distrito de Leiria, 2.710 habitantes. O índice de envelhecimento é um dos mais elevados também do país e na saúde há cerca de um médico por cada 1.429 residentes, um valor mais de 8 vezes inferior ao que é a média nacional. Períodos houve mesmo em que o concelho ficou totalmente sem médico de família. No atual Executivo, PS e PSD estão equilibrados, cada um com 2 deputados na Assembleia Municipal. O movimento local Mudar Castanheira 21 conseguiu o mandato, mas este ano não apresentou nenhum candidato. Portanto, passo a apresentar os meus convidados para o debate de hoje, com assento na Assembleia Municipal. PS, representado por António Rodrigues, presidente em exercício, recandidatura... Henriques, peço desculpa, e pelo PSD-CDS-PP, Pedro Barjona, independente, ex-presidente eleito pelo PS nos anos de 99 e 2000. Muito bem, para já agradecer... 94, 2005. 2000. Para já agradecer a vossa presença aqui neste debate. Começo por Pedro Barjona. Muitos habitantes que trabalham ou estudam fora dizem que não ter transportes regulares para Leiria, Coimbra ou concelhos vizinhos. O PSD tem falado em melhorar acessibilidades, mas sem detalhar a rede de transportes coletivos. Que novas carreiras, pergunto eu, de autocarros ou acordos com operadores se compromete a garantir para melhorar esta situação de transportes? Bem, para melhorar a situação, primeiro cumprimentá-lo assim, cumprimentar o candidato do Partido Socialista. Para melhorar esse problema de transportes, propomos-nos garantir um serviço de transporte por autocarro de manhã até Coimbra e regresso ao fim do dia para permitir que estudantes que estão em Coimbra possam ir e vir diariamente sem ter que ter um quarto ou estarem alojados de uma outra forma qualquer em Coimbra. Que já existe ou vai... Não, que eu tenha conhecimento, não existe. Pronto, portanto, é um comprometimento seu... É um serviço a implementar. E a frequência vai ser essa que acabou de dizer? Vai ser diária nos dias úteis e não nos fins de semana, não é? Só nos 5 dias úteis, sem feriados e sem fins de semana. Portanto, fica já aqui um comprometimento. António Henriques, Castanheira de Pera é um dos concelhos mais envelhecidos do país, com quase 3 idosos por jovem. Muitos residentes queixam-se de passeios degradados, faltas de rampa, zonas para atravessar inseguras, o que obviamente dificulta a mobilidade dos mais velhos no centro da vila. A minha pergunta é: que obras concretas e de acessibilidade pedonal vai realizar ou quer realizar nas ruas ou nas zonas mais afetadas por este problema? Muito boa tarde. Cumprimentar também o candidato do PSD, CDS-PP, naturalmente um cumprimento especial para quem nos está a ouvir. Nos edifícios públicos já começámos essas intervenções, portanto nós tínhamos edifícios públicos que não tinham a acessibilidade garantida para pessoas com mobilidade reduzida. No âmbito daquilo que é a nossa centralidade na vila, estamos em fase de conclusão de um projeto no âmbito do PAMUS, do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, em que vai precisamente dar resposta a um conjunto de intervenções com um investimento previsto de cerca de 4,5 milhões de euros. De intervenções um pouco por toda a vila, em todas as ruas e todas as artérias da vila, vai haver essa intervenção para garantir as condições de mobilidade às pessoas que têm mobilidade reduzida e, naturalmente, melhorar passeios e infraestruturas que estão por intervenção. Se for eleito, isso será executado num prazo de O projeto está em fase de conclusão, portanto, um projeto que está inscrito em termos de financiamento na ITI da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria e, portanto, é um projeto para efetivar. Só dar aqui uma nota relativamente à questão dos transportes, porque a Autoridade de Transportes é a Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. Nós temos melhorado bastante esta questão dos transportes e existe um pré-acordo entre a Comunidade Intermunicipal
Intermunicipal da região de Leiria e a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, para fazer exatamente esta carreira regular para Coimbra, porque as duas CIMs são, neste momento, as autoridades de transporte. Só para acrescentar aqui que efetivamente esta questão dos transportes é uma questão que já está pensada e que, em princípio, no início do próximo ano, começará a ser efetivada. Muito só bem. Um esclarecimento, desculpe, uma vez que também respondeu a uma pergunta que não lhe tinha sido feita. Portanto, a carreira não existe neste momento, está pensada para o futuro. Sim, a carreira, dentro daquilo que são as competências das comunidades intermunicipais como autoridades de transporte, porque não são os municípios que fazem essa gestão neste momento, reforçámos o transporte. Sim, mas a questão é que não existe neste momento. Neste momento não existe. Neste momento o que existe é um acordo entre as duas comunidades intermunicipais para efetivar no início do próximo ano. Muito bem. Pedro Barjona tem apresentado os projetos Aqualáxia e Crisopeia como pilares do seu programa para transformar Castanheira de Pera num destino turístico de referência. Até agora pouco se sabe sobre o calendário, dimensão exata e custos totais destes projetos. A minha pergunta é se pode explicar concretamente o que cada projeto inclui e quanto é que isso vai custar. A Aqualáxia é um projeto que já tinha ficado no município quando eu saí e, portanto... É o quê? Conclui, para quem não sabe. A montante da Praia das Rocas, imediatamente a montante, já tinha ficado feito um dique e que num determinado momento ainda foi um açude que foi utilizado e, portanto, fazia um lago superior. Depois esse lago foi esvaziado e mantém-se esvaziado e, portanto, ali a nascer um canavial meio estranho, mas a Aqualáxia era e é uma piscina de grande dimensão, mais ou menos equivalente à Praia das Rocas, preparada para surf urbano e com uma série de bares. Assim? Surf urbano como? É uma coisa que agora em muitas cidades europeias se tem feito. Que é uma máquina que gera uma onda? É uma piscina de uns 400 metros. Sim. E depois tem uma máquina que gera só para surf, não para banhos, como é a Praia das Rocas, e portanto esta é só para surf. E tem várias valências de restauração, de bares, etc. Isso é um investimento de quanto? Era à volta de 4,5 milhões, hoje será um pouco mais. Mas o que é que tem de fundamental este investimento e que é necessário fazê-lo? A Praia das Rocas tem, apesar do sucesso que foi e que ainda é, tem um pequeno problema, é que é muito sazonal, não é? Tem 2 meses e meio e depois o resto do ano está sem atividade. Portanto, acha pelo surf pode ter ali uma continuidade. Quanto ao outro projeto, a Crisopeia? A Crisopeia é um projeto de uma grande aldeia anfíbia, uma espécie de bora-bora, aliás, na altura até foi anunciada, não por mim, mas pela imprensa, como uma bora-bora do Pinhal Interior, mas essa não é uma promessa para este mandato, porque é preciso ter fogo financeiro. Qual seria o prazo de execução de um projeto desses? Da Crisopeia. Sim. Crisopeia é uma aldeia anfíbia, como estava a dizer, com várias, algumas muito engraçadas. Mas o planeamento de execução para isso poderia implicar quantos anos? 2 anos, mas é preciso dinheiro para isso. O custo disso? O custo disso é menor do que o da Aqualáxia, mas somado ao da Aqualáxia faz um esforço financeiro enorme. Então deixe-me só tentar perceber, se for eleito e avançar com esses projetos, os seus municípios podem esperar a conclusão de algum deles durante o seu mandato? A Aqualáxia. Num prazo de 4 anos? 4 anos, sim. Muito bem. António Henriques, o município tem investido fortemente em projetos, como me referiu há pouco o PAMUJ, o projeto de mobilidade e sustentabilidade, espaços de coworking, condomínio empresarial, com bastantes milhões investidos em infraestruturas e requalificação urbana. Apesar desses investimentos, muitos municípios queixam-se que não têm médicos de família, com empregos precários, dificuldade em fixar jovens. A questão aqui é como é que garante que estas obras grandes, estes investimentos, não se tornam apenas aqueles projetos que ficam muito bonitos no papel e depois não se transformam em nada. Pela tendência do mercado e pela procura que temos na instalação de empresas. Este é o nosso grande desafio neste território, chama-se demografia. E nós, para conseguirmos reverter a curva demográfica, como aconteceu desde 2022 até esta data, com novos residentes,
um crescimento populacional na nossa comunidade educativa, cerca de 80 alunos a mais quando o ano letivo 2021-2022, abertura de novas salas de aulas que já não acontecia há 18 anos, só conseguimos fazer se criarmos condições para as empresas se poderem fixar e, naturalmente, acrescentar valor às pessoas. Todos estes projetos, e todos estes projetos estamos a fazer investimento. Aqui a questão é quais são os prazos concretos para que estes projetos tenham impacto real na vida das pessoas? Já estão a ter impacto real. A questão é esta e convém esclarecer. Nós temos 3 áreas onde estamos, uma já concluída, a outra já e as outras 2 em fase de conclusão. Portanto, o primeiro, quais são essas áreas? A Escola Viscondessa Nova Granada, que neste momento tem o Milênio BCP online e que tem neste momento 40 postos de trabalho e vai crescer até aos 78 postos de trabalho. Sim, e o outro? Depois temos o Condomínio Empresarial dos Conhais, que já acolhe neste momento a CME de Energias Renováveis e uma empresa ligada às indústrias criativas, e a obra está a decorrer, portanto criámos condições para as empresas se ali fixarem. Temos muitos postos de trabalho? 38 postos de trabalho no caso da CME. E estamos agora, até meados de outubro, a concluir a requalificação do edifício da Praça Amarela, que é um espaço de cowork, onde também já temos procura para a instalação de uma empresa lá no resto do chão. Portanto, este vai ser o nosso objetivo. Estamos a desenvolver projeto de execução no espaço da Retorta, porque existe uma intenção, aliás, é um projeto que foi um projeto considerado de interesse regional para a instalação de uma empresa norueguesa, a BioI, no nosso concelho. Portanto, este é o grande motor que nos leva a efetivar estes investimentos, porque eles não vão ficar desertos, são investimentos que têm procura. E vai conseguir manter as finanças da Câmara equilibradas? Sim, nós temos recorrido a fundos comunitários. Sim, mas não é total, não é? Alguns são PRR, são totais, outros são 20-30, que são 85%. Nós, neste momento, nestes 3 anos e meio, temos o maior bolo de financiamento da Distrito de Leiria, são cerca de 18 milhões de euros, atendendo à nossa dimensão, de fundos comunitários aprovados nas mais diversas linhas. Portanto, não perdemos uma oportunidade, portanto, o nosso caminho passa por incrementar a economia para conseguirmos reverter e equilibrar demograficamente o território. O seu caminho também passa por esta estratégia ou não? Passa, é uma estratégia mais ou menos geral e, portanto, em todos os concelhos ela pode ser aplicada, embora aqui seja tudo projetos. O que quer dizer que não vão ser executados? Não estou a dizer isso. Com certeza poderão ser executados, mas estou a dizer que, por enquanto, são projetos, portanto, ainda não há nada de concreto. Mas há um caminho fundamental para nós que também diverge deste e que também consideramos que é um projeto de qualidade e que criará muito posto de trabalho especializado, que é uma vila sénior com todas as valências integradas, com blocos para acolhimento de idosos. Mas também cuidados médicos? Com cuidados médicos, mas quem com todo é que garante o tipo esses de cuidados médicos? Como? Quem é que garante os cuidados médicos? Quem explorar a vila com pequenas residências cuidados individuais. Médicos privados, é isso que me está a dizer? Cuidados médicos privados, até porque o nosso entendimento que a única forma de resolver definitivamente o problema da saúde não em vai Castanheira encarecer de muito Pera, os custos de saúde para estas pessoas que não têm propriamente muitos... Não, porque depois funciona como uma espécie de seguros, estarão lá 200, 300, 400 utentes e, portanto, o valor dividido por todos será um valor... Sim, mas se me está a dizer que é uma unidade privada, os preços não são mesmo se estivessem no Serviço Nacional de Saúde, certo? Não, mas o Serviço Nacional de Saúde aqui não vai... Eu sei, por isso me estava a perguntar se isso é tudo investimento privado e preços privados. Tudo investimento, sim, e preços privados. Mas aliás, como normalmente são os lares todos que há aí pelo país, são a maioria privados. Instituições IPSS ou Misericórdia não têm projetos nesse âmbito? Não sei se lá terá, não tive contacto com a Misericórdia, mas se tiver não é nada parecido com isto. Mas está, portanto, a falar de um projeto de alguma, não digo dimensão, luxo, mas de cuidado diferenciado. De cuidado diferenciado e com todas as valências integradas, não é? Uma espécie mas esses lares não poderão ser muito baratos e não poderão concorrer com os públicos. Não serão muito baratos, mas serão
lares que terão também uma determinada qualidade, criarão um emprego especializado, pagarão valores que é o que nós precisamos. Porque tem confiança que a população do vosso concelho tem capacidade financeira para suportar isso? Mas este não é um lar só para a população do nosso concelho, é um lar para atrair muita população do país e até eventualmente estrangeira, não é? Que vai para ali residir com uma certa idade, vai para ali residir naquelas... É o turismo de saúde? É o turismo de saúde e não é bem o turismo de saúde, é a economia de saúde e sobretudo a economia geriátrica. E portanto, como eu estava a dizer, na questão da saúde, a questão da saúde em Castanheira de Pera, como naqueles concelhos limítrofes, já se arrasta há muitos anos. Há mais de 30 anos que já tínhamos problemas. Então é uma boa deixa para falarmos exatamente da saúde. António Henriques, os moradores denunciam a falta de médicos, que é óbvia, não só neste concelho, longas deslocações para exames básicos. O concelho tinha em 2023 apenas 0,7 médicos por 1000 habitantes, contra os 5,8 que é a média nacional, muito baixo, portanto. Que compromisso concreto quer assumir perante os seus eleitores em número de médicos e valências para que Castanheira de Pera deixe de ser este mau exemplo de assistência médica? Neste momento temos 1,5 médico. Portanto, temos um médico de especialista, o outro Houve uma alteração recente, então? Uma alteração há cerca de 6 meses. Portanto, por isso é que ainda não está nas estatísticas oficiais. Exatamente, foi colocada uma médica, nós temos feito um esforço muito grande em conjunto com o LS de Coimbra. E a meta qual é? A meta ideal que vocês querem atingir? É 1,5 médico. O nosso rácio é 1,5 médico. O que é que acontece? O meio médico não é médico especialista, portanto não conta para a contabilização dos utentes com o médico de família. Apesar de fazer as consultas, fazer a medicação, portanto não conta, mas é um serviço que nós temos. Nós temos, efetivamente, essa preocupação, não é só a nossa população, o município tem-se debatido porque é um problema generalizado, não é um problema só de Castanheira de Pera. Que apoios tem dado para que isso Criámos aconteça, um regulamento, uma vez que a colocação de médicos não depende da Câmara? Criámos um regulamento para dar um apoio financeiro ao médico que se queira fixar em Castanheira de Pera até 2.200 euros. Quanto? 2.200 euros. E se o médico não quiser ficar em Castanheira de Pera, damos 1.200 euros para ajudas de custo no seu transporte. Esta questão da saúde... Se for para um concelho vizinho também dão essa ajuda? Um concelho vizinho dão 500 ou 750 euros. Cada concelho tem um regulamento que foi feito em função das suas prioridades. Nós priorizámos bastante esta questão económica para ser um incentivo à vinda de médicos. Esta questão dos médicos e da saúde, nós não podemos olhar só para o privado, sabendo, e não nos podemos esquecer da nossa população. A nossa Santa Casa da Misericórdia de Castanheira de Pera faz um trabalho excepcional e tem efetivamente um projeto para estas residências séniores. Portanto, é um projeto que estamos a olhar para ele, já tivemos 2 reuniões agora com a nova direção da Santa Casa da Misericórdia, estamos a identificar um terreno onde esse projeto poderá ser implementado. Construir o edifício para quantas pessoas? Para 60 pessoas. 60 idosos. Portanto, é uma residência sénior, é um projeto que neste momento existem linhas de financiamento. Existem linhas de financiamento para apoiar a execução desse projeto e começámos há cerca de 1 mês e meio essas reuniões com a Santa Casa. Quanto tempo prevê que isso leve a implementar? 1 ano e meio a 2 anos. 1 ano e meio. Mas é um projeto diferenciador, não é direcionado apenas para uma população tipo. Obviamente que também está aberto a receber pessoas do outro lado do nosso país e também estrangeiros, mas também tem em conta os idosos que lá vivem. Pronto, mas isso não vai aumentar o preço do que os idosos conseguem neste momento ter acesso a um lar, a um centro de... Isso não vai aumentar os preços? Não vai aumentar os preços, são projetos financiados. E até porque nós temos neste momento, e também é outra questão que temos com o LS de Coimbra, temos um centro de saúde que é sedentário nas suas instalações. E, portanto, da dimensão do centro de saúde, nós utilizamos 1/3, se calhar nem isso. Os outros 2/3 ficaria uma resposta médica permanente para esta resposta da Santa Casa e, naturalmente, era um serviço médico dentro do Serviço Nacional de Saúde para os nossos utentes. Deixe-me ouvir também a opinião de Pedro Barjona sobre, se for eleito, o que é que fará nos primeiros 2 anos, exatamente, para combater esta situação. Esta situação da saúde? Desculpem. Nomeadamente a falta de médicos e as consultas no concelho. Eu, aproveitando as palavras do candidato do Partido Socialista, o Centro de Saúde que é sedentário foi um centro de saúde construído por mim. E na altura o Ministério da Saúde queria impor
um centro de saúde, a construção do centro de saúde que era tipo e que era igual para todos. E eu opus-me a isso, a Câmara teve que contratar uma arquiteta, a arquiteta desenhou um centro de saúde e hoje temos um centro de saúde completamente diferente do que são os centros de saúde ali à volta. É sedentário, tem havido diminuição de população, mas nós também não podemos fazer e projetar só para o presente, tem que se projetar para o futuro. Mas quais são os planos? O que é que fará nos primeiros 2 anos? Os planos era como eu estava a dizer. Primeiro de tudo, temos que encarar a realidade como ela é e ser pragmáticos, não estar a garantir que vamos ter saúde ou deixar de ter saúde quando vemos que até Lisboa tem dificuldade em certas alturas em ter médicos. Castanheira de Pera, isso já se arrasta há muitos anos. Então, sejamos pragmáticos, o que é que propõe? O que é que proponho? Proponho, há bocado não disse, proponho a construção de uma unidade de cuidados paliativos. Essa unidade de cuidados paliativos que terá que ter serviços médicos. Esta E onde é que vai buscar Vila médicos? Sénior. Como é que garante médicos para Isso é o Ministério da Saúde que tem que os garantir. Esta Vila Sénior. Sim, mas o Ministério da Saúde pode muito bem dizer que não tem Mas aí médicos é para uma deslocar. unidade, não é um centro de saúde, é uma unidade de cuidados paliativos e, portanto, da unidade tem que fazer parte do pacote. Corrija-me se eu estiver errado, mas está a fazer uma promessa com base Não de estou que... a fazer uma promessa, estou a dizer que é uma intenção. Bom, então é bom esse esclarecimento, é importante. Estou a prometer um empenho total em obter isso. Para conseguirmos Mas está aquilo... sempre a partir do princípio que o Serviço Nacional de Saúde lhe vai fornecer os médicos. Não, conjugadamente. Sem o Serviço Nacional de Está a partir Saúde... desse princípio, pode não correr bem, não é? Sim. Não, mas deixe-me acabar qual é o meu raciocínio. O Centro de Saúde, com médicos do Serviço Nacional de Saúde, a Unidade de Cuidados Paliativos e esta Vila Sénior, que terá que também oferecer serviços médicos, podem criar uma parceria e, em conjugação, os 3 serviços, garantir a assistência médica no Conselho. Porque é a única forma que eu vejo de resolver definitivamente a questão, porque anda a dizer que mais projetos, depois nada funciona, porque a Câmara não tem mão nisso, está dependente do Ministério da Saúde. E começa agora por si, a memória dos incêndios de 2017 continua viva em muitos de vós e apontam grande parte da responsabilidade está nos terrenos privados abandonados, sem limpeza de matas. Há queixas frequentes de proprietários que não limpam as suas parcelas e de que a fiscalização municipal considerada insuficiente. O que é que se pode comprometer, se for eleito, para que obrigar os proprietários a fazerem as suas limpezas e fiscalizar, de facto, a sua execução? O compromisso é o cumprimento da lei, e isso é não só no aspecto de fogos florestais e limpeza de florestas, como em tudo. É o cumprimento da lei, como foi sempre meu fazer cumprir a lei mas coisa. Que há aqui uma grande questão. Há muita gente que está convencida que a lei determina que todos os terrenos florestais tenham que ser limpos. Não é isso que a lei determina. A lei determina que sejam limpos determinadas faixas com determinados tamanhos, conforme a proximidade às localidades, a casas... Que os proprietários têm que limpar os seus terrenos e eles não limpam. Não, só nestas condições. E, portanto, nestas condições, a lei é clara, quais são as faixas que têm que ser limpas e, portanto, aí seremos implacáveis. Sempre que houver uma denúncia, a Câmara terá que atuar, até porque está em questão a segurança de terceiros e, portanto, seria aceitar transferir a responsabilidade que é do proprietário para a própria Câmara. Portanto, quem não cumprir admite que coimas duras, brigadas municipais, como é que vai combater isto? Como? São aplicar as contraordenações que a lei determina. Mas, repito e vinco isto, é no cumprimento do que a lei determina, não é indiscriminadamente em todos os terrenos, não é? Mas pegando nessa falta de limpeza, e há muitas queixas das faixas de limpeza por limpar, António Henriques, quantos hectares de limpeza florestal pode assumir como responsabilidade para executar anualmente? Para limpar, e como é que vai obrigar, sobretudo, os proprietários a fazerem isso? Porque nós temos 4,4 milhões de euros de investimento na floresta em 4 anos. Somos considerados pelo ICNF e pela Direção-Geral do Território um modelo tipo, e já te explico porquê. Neste caso concreto, estamos a ficar sem tempo e ainda quero fazer uma pergunta a cada um. Sim, deixe-me só... Tem algum comprometimento quanto hectares que quer ver limpos e obrigações para com os proprietários? Nós limpamos 180 hectares todos os anos, que são as faixas de gestão de combustível na rede viária e nos polígonos industriais. Não é o suficiente, não é o suficiente. Depois temos mais 500 hectares em 48 condomínios de aldeia, que é a proteção às aldeias na tal limite obrigatório da limpeza,
como o candidato Pedro estava a dizer, sim, e que temos projetos financiados pelo PRR num investimento total de 1.700.000 euros. Isso é o que tem. Eu 48. Mas isso, do contexto, para me responder a uma pergunta isso é o que concreta estamos a fazer para o futuro. É o que estamos a fazer. Se for eleito. Até junho de 2026. Tem metas de áreas para até junho de 2026 estes projetos estarão todos concluídos. Depois temos mais 220 hectares de intervenção em mosaicos florestais que estão a ser concluídos e temos uma intervenção de 1.500 hectares até junho de 2026 na monocultura do eucalipto, um projeto financiado pelo PRR, em que somos parceiros da Beyond, mas vai melhorar o potencial produtivo daquela espécie. Nós não podemos dizer que ela não existe, ela existe no território. Vai criar maior resiliência dos territórios, porque há uma redução de densidades e uma limpeza de matos. Pronto, portanto, então, até junho de 2026, os projetos estão todos em execução e serão todos concluídos. Pronto. Só dar aqui uma nota que é importante. A fiscalização das florestas é feita pela GNR. Os autos são levantados pela GNR, a Câmara Municipal é que notifica os proprietários. Se os proprietários não limparem, a Câmara substitui-se ao proprietário, mas a contraordenação é emitida pela GNR e não pela Câmara Municipal. Eu perguntei se ia haver mais fiscalização para fazer cumprir a lei. Falta fiscalização, naturalmente. Uma última pergunta. Nos primeiros 100 dias, se for eleito, qual é a sua medida primordial antes de tudo mais? Vamos continuar com o trabalho que temos vindo a fazer. Repare, Castanheira de Pera, neste momento, contrariamente àquilo que o candidato Pedro... Deixe-me eleger uma medida, qual será? Não é o programa todo. Economia e habitação. Mas Economia e habitação. Okay. Deixe-me, contrariamente àquilo que o candidato Pedro dizia há pouco, não são projetos, são números efetivos de empresas e de postos de trabalho. São números efetivos de crescimento demográfico que estamos a ter. São números efetivos de alunos que temos nas nossas escolas. Portanto, nós vamos continuar com este projeto. Neste momento, viver em Castanheira de Pera tem uma política de alívio fiscal em que o IRS daquilo que cabe à Câmara não é cobrado, é zero. O IMI está no mínimo. Eu perguntei por uma medida, está-me a falar de todas as vantagens de Castanheira de Pera. Estou-lhe a falar das vantagens gerais de Castanheira. Sim, mas eu perguntei qual era a primeira medida que queria... Repare, este é um trabalho de continuidade. A primeira medida será economia e habitação. Temos um terreno de habitação que está em fase de aquisição. Temos já um ano de projeto desenvolvido no Dorlio. Temos um ano de projeto já desenvolvido para 36, construção de 36 casas. E na economia temos identificado já para reabilitação de espaços. Temos um novo nó na variante 236 para construir. São 70 hectares de área de expansão empresarial. Agora é questão de executar tudo isso. Última pergunta também para si a mesma. Os primeiros 100 dias, a sua medida de assinatura, qual é que vai ser? O candidato Pedro referiu que são projetos e confirma e reafirma que são projetos. Qual é a sua medida? A medida principal, e uma vez... Porque estas medidas de emprego e habitação não é medida nenhuma. Por isso mesmo vai concretizar uma. São generalidades. Mais projetos. Aqui nem há projetos, é generalidades. Então... A minha medida para combater o problema da habitação, que já é estranhamente um problema grave em Castanheira de Pera, veja lá uma terra com aquele tamanho, e a desertificar-se, a primeira medida é fazer um loteamento na entrada da Castanheira, nos terrenos que estão adjacentes, contíguos às Avenidas Amarelas, à variante do Troncal, e lotear esse terreno para vender para construção de particulares. Fiz isso posso só terminar, fiz isso naquela altura, vários loteamentos. E compromete-se a fazer isso agora, caso seja eleito. Fazer isso, porque isso deu muito bons resultados, até na altura inverteu o fluxo de demografia de crescimento de população e, portanto, vai dar os mesmos resultados. Muito bem, quero agradecer a presença de ambos e quero também acreditar que com este nosso debate estará mais informado quando no dia 12 cumprir o seu direito e o seu dever de votar nas eleições autárquicas. Já sabe que há uma televisão que ouve todos os conselhos de Portugal continental. Foi bom pelo esse lado e fique por aí, fica bem.